Bom, acho que estamos ao vivo agora aqui, conseguimos conectar. Boa noite a todos vocês aí que estão me acompanhando no Facebook. Estamos tentando entrar na internet porque deu um problema seríssimo aqui na internet da igreja. Se tem alguém aí nos assistindo, tá entrando aí, vai dando um ok, vai dando um alô aí. Galera que tá chegando agora, desculpe aí o transtorno. Realmente estou passando uma luta aqui na igreja, estou no escritório, não tem internet na igreja. E a internet do meu celular é Nextel. E eu vou tentar fazer a live através da internet do meu Nextel. Espero a Deus aí que eu consiga fazer essa internet. A galera tá entrando aí. É isso aí, galera, vamos entrando. Boa noite a todos vocês, que a paz do Senhor esteja com vocês. Quem tá me ouvindo direitinho aí, dá um ok pra mim, por favor, aí. Eu não sei como é que tá chegando a minha internet. A Ramires está aí, a Neuza, a Joelma, a Joyce lá do Imbu. Deus abençoe a Tati Reis, minha prima. Tati, um beijão no coração. A Denise também, a Cris, a Jane, o Cláudio. Aliás, uma galera que está aqui no Facebook, eu também estou no meu celular. Como o meu celular é um celular novo, ele é importado, ele veio lá da China, Xiaomi, eu acho, não sei como é que é o nome desse celular. Eu acabei fazendo uma bagunça, era para me criar uma linha de transmissão, criei um grupo no WhatsApp. Quero pedir desculpa para vocês aí. Eu não tenho muita facilidade com tecnologia, galera, não tenho mesmo. A Adriana está presente, a Vanessa Oliveira está conosco, a Cleide também, o Ramon está aqui conosco, o Cláudio. Galera, Deus abençoe vocês. A minha irmã também está presente, a Lê, a Edna do José, a Maria, o Márcio, a Adri também está presente, o Cido. Galera, me responde uma coisa, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Tá tudo bem a audição aí, tá tudo legal? Porque eu não tenho noção, porque eu tô sem internet, o meu computador está aqui, mas está sem internet também, então eu não tenho noção de como está aí. A galera que está me assistindo, tá bem aí? Vai dando os comentários aí, pessoal, para me ver como é que está, se está chegando a internet aí, se está tudo bem, porque daqui a pouquinho eu vou começar a ministrar uma palavra aqui que vai abençoar a sua vida, sobre Páscoa. Se você está me assistindo, se está tudo bem aí, já gostaria de fazer uma pergunta para você. O que significa Páscoa? Eu vi que até agora ninguém conseguiu digitar nada. Eu não sei o porquê que está acontecendo isso. Minha internet está uma bênção. Estou fazendo essa experiência aqui. A Camila do Jefferson está presente. O que significa Páscoa, galera? Dá um clique aí, dá um ok aí, escreve alguma coisa aí para me ver se o meu feedback está sendo positivo. Tá bom? Porque tá muito ruim a ligação aqui, a internet. Essa live, infelizmente aí, não sei se eu vou conseguir fazer, que Deus me dê graça para fazer essa live. Aliás, daqui a pouquinho eu vou estar também fazendo a live com o pastor Marlon Guedes. Eu vi que ninguém digitou nada aqui. Eu tô sozinho no meu escritório aí. Tem 45 pessoas me assistindo agora, mas não tá saindo, não tá digitando. Eu gostaria de saber o que está acontecendo. Eu não consigo entender. Tô sozinho aqui hoje na internet. Tô sozinho aqui hoje. Vejo uma galera aí, mas ninguém digitou até agora nada. Será que tá bloqueando aí, meu? Isso, o som tá bom, a paz, pastor, estou ouvindo bem. Ah, que bom, fico feliz por isso, galera. Cleuzinha também tá aí. Gente, eu quero que cada um de vocês que está me assistindo aí faça, por favor, uma coisa para mim. Escreve no seu ponto de vista o que significa Páscoa. Escreve aí. O que significa Páscoa? Eu quero ver se você realmente entende o que você está falando. Páscoa. Vamos lá, galera. Estou fazendo alguns cursos aqui, eu estou estudando bastante sobre isso e eu quero que você participe, tá bom? O Ricardo, o meu cunhado, está também presente aí. Bom, espero que não esteja amarrando aí o negócio, espero que esteja fluindo para vocês a internet, porque vejo pouquíssimas pessoas digitando. A Tati falou, estou ouvindo bem. A Tati Porto, estou ouvindo bem. Será que é só a Tati que está ouvindo? Vamos entrando aí, galera, porque através do 3G é a primeira vez. Cido, com mais 38 pessoas estão assistindo. A Jane Freire também está assistindo, glória a Deus por isso.
Vamos lá, galera. Tomara a Deus que eu consiga transmitir para vocês. Bom, enquanto a galera vai escrevendo, vai digitando, que Deus abençoe sua vida, deixa eu fazer uma oração para antes de qualquer coisa já ter a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse momento aqui diante da tua presença. Nós queremos ouvir a tua palavra. O Senhor sabe que eu tenho muitas dificuldades com tecnologia e eu estou sozinho aqui, não tenho ninguém para me auxiliar. O Cido está lá embaixo cuidando da igreja e eu estou aqui literalmente sozinho no escritório, acompanhado apenas dos teus anjos. Me dá graça, Senhor, para que através desta pregação vidas sejam abençoadas. Pretendo ficar aqui 1 hora estudando com este povo a tua palavra. Meu Pai, que em nome de Jesus essa live possa abençoar a vida de quem assiste, abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, e trazer o mais importante, paz para o nosso coração. A sua palavra diz que temos paz com Deus através de Jesus. Então que essa palavra se torne verdade na vida de quem está me assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Galera, escreve aí o que significa Páscoa, tá? Eu não sei se talvez você está escrevendo, mas para mim chega só depois. Bom, eu vou ler primeiro, a primeira passagem que eu vou ler para vocês aqui está em 1 Coríntios. Alguém aí, por favor, que está me ouvindo direitinho, escreve as referências que eu vou estar lendo, tá? 1 Coríntios 5, 7, essa é a primeira referência. A Bíblia diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então a Bíblia está dizendo claramente que Cristo é a nossa Páscoa. Então ele está fazendo aqui uma referência do que aconteceu lá atrás, lá no Egito, quando o faraó oprimiu o povo, que Moisés foi lá para libertar o povo do Egito, tá? Tudo aquilo que aconteceu lá com Moisés era um quadro do que hoje para nós é uma realidade. Moisés libertando o povo aponta para Cristo. O faraó é um tipo do diabo, o Egito é o tipo do mundo, Moisés é um tipo de Jesus, tá? Que veio nos libertar da escravidão. E é interessante notar que até hoje o Egito não se levantou, desde aquela queda, porque um dos países mais miseráveis que existe no continente africano é o Egito. Ele é um dos continentes mais miseráveis, mas algumas pessoas acham que o juízo de Deus veio sobre os egípcios. Não, o juízo de Deus não era contra o Egito, era contra os deuses do Egito, tá? Deus não é contra os egípcios, Deus ama os egípcios, inclusive lá, uma das maiores igrejas que tem no mundo, tá lá com 80 mil membros, em cima de um lixão, para você ter uma noção, tá? Então o Egito, por exemplo, adorava o rio Nilo. Para eles até hoje o rio Nilo é um deus. Por isso que Deus então fez ele virar sangue, já que ele é Deus, então beba do seu Deus, beba da morte, ele só gera morte para vocês. Deus estava querendo ensinar isso. Também no Egito eles adoravam o Deus Sol, Deus Ra, que significa o sol. Por isso que Deus enviou a praga das trevas, que a Bíblia diz que era tantas trevas que dava para se apalpar, tá? E depois também eles adoravam um besouro chamado caravelhos, besouro chamado caravelhos. E aí Deus enviou a peste das moscas, que para nós é traduzido em português como moscas, mas não é moscas, tá? Para eles significa esse besouro chamado caravelho, já que eles adoravam, então engula esses besouros de uma vez. Então Deus poupou o povo de Israel nas 9 primeiras pragas, mas na última praga Deus não poupou o povo de Israel, que era a praga, né, a morte dos primogênitos. O povo de Israel, se quisesse ser livre da morte, tinha que fazer alguma coisa, tomar algumas atitudes. Então, essa praga veio sobre todos. Por que veio sobre todos? Veio sobre os egípcios e sobre os hebreus. Veio sobre todos. Por quê? Porque Deus, ele é justo. E ele não pode fazer vista grossa para o pecado. A Bíblia diz o quê? A alma que pecar,
essa morrerá. Então Deus teve que cobrar o pecado de todos, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus não teve que poupar ninguém. Como justo, ele precisava cobrar o pecado, mas ele proveu um livramento, uma maneira daquele povo dele ser livre. Então ele proveu uma maneira para aqueles que crê fossem livres, libertos. A mesma coisa hoje. Deus ama o mundo, mas Deus tem que julgar o mundo. E aí ele proveu: o mundo vai acabar, o mundo vai ser destruído, os dias do mundo estão contados. Porém, Deus proveu uma maneira da gente que crê ser livre, como os hebreus que acreditaram foram livres, tá? E aí nasce a tal da Páscoa. Vamos ler lá em Êxodo capítulo 12, e eu quero discutir. Coloca aí alguém que está assistindo, para mim não aparecem os comentários, eu não sei o porquê, mas coloca aí os comentários aí. Alguém, por favor, escreve o que eu estou lendo, tá? Vou ler Êxodo capítulo 12, versículo 1, tá bom? 1 e 2. Falou o Senhor Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o primeiro dos meses, este será o primeiro dos meses do ano. Deus está falando ali sobre o primeiro mês do ano. Que mês que era esse? Vamos ler o capítulo 13, só para formar um pensamento. 13, versículo 4. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Então, o que ele está falando? Ele está citando um mês aqui chamado Abibe. A palavra Abibe significa acabou de nascer. Então, esse não era o primeiro mês, mas o povo saiu naquele mês. E Deus falou assim, ó: o que daqui para trás fica, eu não vou contar. Eu vou contar daqui para frente. A mesma coisa acontece na minha e na sua vida. Ou seja, Deus está dizendo, a Páscoa vai dividir o antes e o depois. Esquecendo as coisas para trás fica, eu prossigo para aquelas que estão adiante. Deus está falando, daqui para trás eu não lembro mais. Quando você aceita Jesus, quando você recebe o Cordeiro na sua vida, a sua vida começa a contar dali para frente. O que foi para trás, Deus não conta. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, tá? Aí o versículo 3 de Êxodo 12 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Preste atenção que Deus está dizendo que é um cordeiro para cada família, não é um cordeiro para cada pessoa, era um cordeiro para cada família. Olha só, antigamente a salvação era coletiva, porque você vai pegar o sangue desse cordeiro, vai passar nas portas, nas janelas, quem tiver lá dentro daquela casa vai ser salvo, mas pode ser que lá dentro daquela casa tenha um picareta, tem um vagabundo, tem uma pessoa que não crê e que está se apoiando na fé de outra pessoa. Só que hoje a salvação é como? A salvação é individual. Só que desde lá a salvação era coletiva, hoje passou a ser individual, mas o plano agrega toda a família, tá? Porque não era um cordeiro para cada um, era um cordeiro para toda a família. E isso me traz o entendimento que o plano de Deus, ele tem um plano para você, ele quer salvar você, mas quer salvar toda a sua família. Deus começou a tratar com Noé, mas queria salvar toda a família de Noé. Então todo o plano de Deus não pensa só em você, Deus pensa em sua família. Deus quer salvar a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O plano é individual, a salvação é individual, mas o plano é familiar. Quando Deus dá uma bênção para uma pessoa, Deus não está pensando só naquela pessoa. Deus está pensando em quantas pessoas que vão ser abençoadas daquela família por essa bênção. Por exemplo, Deus me fez ser um pastor, mas o salário que eu ganho hoje proporciona uma qualidade de vida para minha família. Então, se tem uma coisa que incomoda Deus é o egoísmo. O marido que pensa só nele, a mulher que pensa só nela e por afora vai. Aí no versículo 4 de Êxodo 12, diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas de cada um ao comer. Fareis conta conforme o cordeiro. Então o que Deus está dizendo aqui? O cordeiro não é pequeno. O cordeiro é sempre suficiente. Não é que o cordeiro vai ser pequeno.
O cordeiro é sempre suficiente para uma família, o cordeiro dá. Ou seja, o que Deus está querendo passar para nós aqui? Que o cordeiro dele é suficiente para suprir as suas necessidades e de mais alguém. Então Deus está dizendo, se sua família é pequena, um cordeiro é suficiente. Chame os seus vizinhos e eles vão comer com vocês esse cordeiro. É isso que Deus está passando para nós. A vontade de Deus na Páscoa, através da Páscoa, é que você tenha em abundância e tenha também sempre o suficiente para convidar outras pessoas para participar. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Por quê? Se você colocar um pouquinho de água, de sal, debaixo da sua língua, a sua boca vai ficar cheia de água. Ou seja, Deus quer que a sua vida seja tão abençoada que as outras pessoas vão querer um pouquinho daquilo que Ele deu para você também. Convide os vizinhos, ou seja, Deus quer que outras pessoas sejam abençoadas através daquilo que Ele faz na sua vida. Você vai ter com abundância e vai poder compartilhar com as pessoas que estão necessitadas também. Aí o versículo 15, o versículo 5 do capítulo 12. O cordeiro ou o cabrito. Então ele cita aqui cordeiro e cabrito. O cordeiro aponta para Cristo, que tira o pecado do mundo. O cabrito aponta para o sacrifício que vai ser feito através daquele cordeiro. Por isso que a Bíblia está usando aqui cordeiro e cabrito. Tanto Jesus, o que falou? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e incontaminado. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Que nós fomos comprados por Deus através do sangue derramado desse cordeiro, que se refere ao cordeiro de Deus, tá? Aí Êxodo capítulo 12, versículo de número 3, vai dizer assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo ao 10 deste mês, ou seja, no dia 10, eles tinham que pegar o cordeiro. Só que o versículo 6 fala uma coisa interessante, olha o versículo: e guardareis até o 14º dia. Ou seja, o que ele está falando? Você vai comprar esse cordeiro. Primeiro, o cordeiro não é criado e não tem cordeiro no Egito. O cordeiro tinha que ser exportado. Então, 3 milhões de pessoas tinham que exportar. Aí tem gente que fala assim: nossa, eu fui numa igreja, o pastor pediu R$500, mas Deus pediu um cordeiro para um escravo que não tinha nada para dar, filho. E toda a família teve que se virar para arrumar um cordeiro. E o cordeiro tinha que ser exportado, porque não tem cordeiro no Egito. E o povo teve que comprar de fora, de outras nacionalidades, e vieram para cá. Ou seja, aí eles compraram o cordeiro no dia 10, mas tinha que guardar o cordeiro dentro de casa até o dia 14. Por que Deus pediu para que eles guardassem? Porque como você vai comprar o cordeiro pode vir e ter algum machucado, o cordeiro pode estar com alguma infecção, o cordeiro pode estar enfermo, o cordeiro pode ter algum defeito, ele pode ser cego, ele pode ser surdo, então ele pode ser manco, e esse cordeiro não poderia ser utilizado. Então tinha que ficar 4 dias dentro de casa sendo testado, e aí eles iam ver ia testar, ia observar se tem algum defeito, se tem algum erro ou não. Engraçado que Jesus também foi testado pelos líderes religiosos, pelos líderes romanos, por Pilatos. Pilatos falou por 3 vezes: eu não encontrei nenhum defeito nesse homem, por que eu tenho que condenar ele? Entende? Então foi por isso que eles passaram 4 dias. Aí depois de 4 dias, no 14º dia, imagina as crianças dentro de casa, né? Vamos imaginar que aquelas casas lá tinha crianças. Um cordeiro dentro de casa era uma diversão para as crianças. Até porque ali naquele país não existia aquele tipo de animal. Então, e o cordeiro por natureza é um animal amável. É um animal muito dócil. E com facilidade as crianças iam gostar de estar com ele, fazer carinho nele, né? Ficar com ele, até porque não faz tanta sujeira, não faz muito barulho, né? Então, em 4 dias as crianças acabam criando um laço. Só que aí no 14º dia, os pais dessas crianças tinham que amarrar as pernas desse cordeiro em 2
madeiras assim, ó, tá vendo? Duas madeiras assim, que aponta para a cruz, certo? Amarra as patas desse cordeiro e vai matar esses cordeiros, vai matar o cordeiro na frente dos filhos. Você imagina o trauma que isso vai causar nas crianças. As crianças vão começar a chorar, porque elas pegaram uma certa familiaridade com aquele cordeiro, e aí as crianças vão começar a perguntar por que que esse animal inocente tem que morrer, e os pais deveriam responder: não tem outro jeito de Deus nos tirar daqui se não for pela morte desse cordeiro. Então isso é muito interessante, que as crianças tinham que presenciar aquela cena. Isso ia causar um impacto na mente das crianças. Isso ia causar um impacto. As crianças iam ter 50, 60 anos, 90 anos, e elas jamais iriam esquecer que aquele cordeiro foi morto daquela maneira para que, através dele, eles saíssem livres, eles fossem livres. Por isso que até o dia de hoje, Israel comemora a Páscoa, porque causou um impacto, causou um impacto na vida daquelas crianças, tá? E Êxodo 12:7 vai dizer assim: tomarão o sangue, poloão entre ambas as ombreiras e as vergas das portas, nas casas em que comeres. E o que me chama a atenção é que as pessoas estão dentro da casa com o animal, certo? Elas vão comer o animal, mas do lado de fora tá lá o sangue. O sangue não era para eles ver. O sangue ficava do lado de fora. Por que que o sangue tinha ficado lá de fora e não do lado de dentro? Porque o sangue não era para quem estava dentro ver. O sangue era para quem estava fora. E Deus falou: eu virei, quando eu ver o sangue, vou passar por cima. E o diabo vai ver o sangue e vai saber que houve remissão de pecado, porque a Bíblia diz o quê? Sem derramar sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então o sangue não era para quem estava do lado de dentro, o sangue era para quem estava do lado de fora. Deus está falando: quando eu vier e ver o sangue, vou ficar satisfeito, e a minha ira não vai passar sobre vocês. Eu vou pular e vou passar por cima. E o versículo 13 do capítulo 12 vai dizer uma coisa interessante: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Você vê que Deus está dizendo: quando eu vier na sua casa e vou ver o sangue, a minha ira não vai entrar na sua casa, ela vai passar por fora. Entende porque é importante você tomar a Santa Ceia? Consegue entender a importância da ceia? Porque quando Deus vem até você e Ele vê o sangue, Ele lembra que o preço foi pago, Ele lembra que você está perdoado, Ele lembra que você não tem mais o que pagar, Ele lembra que entre você e Ele, Jesus morreu e Ele aceita você. Por que Ele aceita? Porque Ele vê o sangue. Deus nunca vai aceitar a gente por nós mesmos, Ele vai aceitar a gente por causa do sangue. O texto não diz que Deus vai ver as nossas obras, o texto não fala que Deus vai ver a nossa obediência, o nosso choro, a nossa dedicação. Nada disso é capaz de nos livrar da dívida que tínhamos com Deus. Agora, quando Ele vê o sangue do Cordeiro nos cobrindo, isso é suficiente. Ele está satisfeito e Ele passa por cima de você. A ira de Deus não atinge você. Isso significa Páscoa. Se alguém perguntar o que significa Páscoa, Páscoa significa passar por cima. O que significa Páscoa, galera? Escreve aí, por favor. Apesar que não está chegando para mim os comentários de vocês, mas escreve aí o que significa Páscoa. Páscoa significa passar por cima, tá? Isso significa Páscoa. E não haverá condenação aonde o sangue for aplicado. Deus falou assim: pegue o sangue, aplique o sangue nas portas, nos umbrais e nas janelas. E aonde houver o sangue, não haverá condenação. E o que me chama a atenção é que o versículo 22 fala como eles deveriam aplicar o sangue. O versículo 22 vai dizer assim, Êxodo 12:22, diz assim: tomai um molho de isopo. O que é isopo, pastor? Não é isopor, tá? É isopo, é uma planta esponjosa que ela nasce, ela é de fácil acesso, ela nasce em qualquer lugar, ela cresce nos muros de Israel. É mais ou menos assim, sabe uma trepadeira? Quase todo lugar aqui no Brasil tem uma trepadeira, né? Lá era muito fácil você encontrar um pé de isopo. Ele é uma
uma planta esponjosa, que parece uma esponja, que nasce em qualquer parte do muro, qualquer muro de Israel, qualquer pedacinho de pedra está nascendo um isopo. Então era muito fácil você encontrar um isopo, por exemplo. Pega o isopo, molha no sangue e passa nas portas, nos ombrais. Por que que Deus falou isopo? Por que Deus mandou pegar isso? Porque com esse isopo você aplica o sangue nos ombrais. Ou seja, Deus não quer algo difícil de você. Deus não quer algo complicado, apenas uma pequena atitude, uma pequena decisão, ou seja, uma simples atitude, aplicando o sangue, porque é o sangue que vai fazer toda a obra. Não é o isopo é uma pequena atitude, ou seja, é a mesma coisa hoje. Deus só quer uma atitude, uma pequena atitude. Eu reconheço que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, querido, essa é a sua atitude, o resto é com Deus. Deus, ele vai fazer a obra através do sangue. Então Deus não requer alguma coisa. Tem gente que está fazendo penitência, que está tentando pagar o preço para ser salvo. Tem gente que está tentando fazer isso, aquilo outro para tentar agradar a Deus. Você nunca vai conseguir agradar a Deus com as suas atitudes. Os seus atos de justiça é como um absorvente usado, é um trapo de imundícia, não presta para nada. Então tudo que você fizer não vai ajudar a Deus a amar você mais, nem Deus a amar você menos. Você só vai ser salvo se o sangue estiver aplicado na sua vida. É isso que salva você, tá? Êxodo capítulo 12, versículo 8 vai dizer: naquela noite comerão a carne assada com pães ázimos, com ervas amargosas, comerão. Aí tem alguma coisa aqui que me chama a atenção. O cordeiro, ele não poderia ser comido cru. Ele tinha que ser assado, não podia ser cozido, não podia ser frito, não podia ser cru, tinha que ser assado no fogo. Por quê? Porque o fogo aponta para a ira de Deus. Fogo na Bíblia sempre aponta para a ira de Deus. Por isso que a Bíblia diz que na cruz do Calvário, Cristo suportou a ira de Deus. Ou seja, Cristo estava sendo queimado pela ira de Deus. As pessoas acham que Jesus veio nos libertar do pecado, que Jesus veio nos libertar do diabo. Não, Jesus não veio nos libertar do diabo. Jesus veio nos libertar de Deus, tá? Nós somos salvos, não é do diabo, nós somos salvos da ira de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para nos livrar da ira de Deus. Deus é justo. E como tal, ele não pode fazer vista grossa para os pecados. Acabei de dizer, a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus, ele teria que cobrar o pecado de alguém. Tanto é que quando Adão e Eva pecaram, o que ele fez? Ele matou um cordeiro, ele não fez vista grossa. Ele matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva. Para que toda vez que ele olhasse para Adão e olhasse para Eva, ele viria aquele casal coberto pelo sangue. Ou seja, Deus ele arrumou um jeito, de ser justo sem deixar de amar o ser humano. E por isso que ele preparou ali, ele matou um cordeiro para cobrir os pecados de Adão e Eva. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho para nos substituir também. Ou seja, como amar um homem sem deixar de ser justo? Oferecendo alguém no lugar do homem. Por isso que ele ofereceu Jesus. Então toda a ira de Deus foi colocada sobre Jesus na cruz do Calvário. Se alguém está dizendo que Deus está irado com você, que Deus está bravo com você, é mentira, irmão. Deus não tem mais ira sobre nós. A ira de Deus foi colocada sobre Jesus. Deus não pode cobrar uma dívida duas vezes, tá? Então não existe ira sobre você. Tem pastores que estão ensinando, né, que o coronavírus é a ira de Deus. É a ira de Deus. A ira do... Olha, deixa eu ficar quieto para não pecar. Porque esses pastores estão equivocados. Ele tem que entender o que significa graça. Porque não pode, Deus não tem nada a ver com corona, querido. Deus vai usar o corona para fortalecer a igreja dele. Deus tem mais o que fazer do que ficar inventando o vírus e lançando para matar as pessoas, irmão. Isso é coisa do diabo. Para você ter uma noção, lá na China, onde lançaram esse vírus, lá a igreja não pode funcionar até hoje. Está funcionando, já está voltando tudo a normal. Mas a igreja não pode funcionar nem através da live. Tá? Aqui em Goiás, o governador de Goiás estuda a possibilidade de levar a quarentena até Natal e Ano Novo. Imagina o que vai acontecer nesse estado. Tomara que isso não venha prosperar, tá? Porque o objetivo do corona
O corona não é a ira de Deus, o corona é uma obra do diabo que veio para asfixiar a igreja, tá bom? Porque se as pessoas não conseguirem ir até o local de adoração, aquele local de adoração não consegue pagar as contas, fecha. Os pastores que são sustentados pelos dízimos e ofertas vão ter que trabalhar fora para trazer o pão para sua casa. Não vai ter igreja, não vai ter pastor. Aí é isso que o diabo está pensando em fazer. Só que deixa eu falar uma coisa para você, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Então vai ter igreja que vai fechar? Vai. Mas por que vai fechar? Porque a igreja não abre, a igreja nasce. Aquela igreja não foi Deus que fez ela nascer, tá? Porque a igreja que nasceu, ela vai permanecer. A igreja que foi aberta, ela vai fechar. Porque Deus, Jesus, ele edifica a igreja dele. Se algum pastor abrir igreja em nome de Deus, então que ele edifique. Porque Deus vai edificar a igreja dele, tá bom? Isso é muito importante você saber. Então toda a ira de Deus foi colocada sobre Jesus. Então Deus não tem mais ira sobre a humanidade, tá bom? A ira de Deus não pode vir sobre quem está lavado pelo sangue. O próprio Deus está falando, vou ver o sangue, vou passar por cima. Deus não pode cobrar de você, irmão. Deus não pode usar o coronavírus para te matar. Deus não pode usar o corona para te punir. Deus não pode usar o corona para derramar ira sobre você. É mentira, querido. Nós que somos lavados pelo sangue, quando Deus olha para nós, Deus olha o sangue dele, o sangue do filho dele em nós. Quando Deus olha para mim, sabe que ele olha? Ele não olha meus pecados, ele olha o sangue de Jesus que me cobriu. Eu creio e por isso falo, por isso prego, e eu só prego o que eu creio. Você deveria fazer a mesma coisa. Então Deus não tem mais ira. Claro que um dia aquelas pessoas que não foram lavadas porque não quiseram, imagina o povo hebreu. Deus está falando, pega o animal, mata o animal, come assada a carne, passa o sangue nos ombrais, porque o anjo da morte vai vir e vai entrar na casa. Aí o cara está lá e fala assim, não vou fazer isso, não quero, não creio nisso. Então você vai morrer, seu mané. Então alguém da sua casa vai morrer, mané. Se você não crê no que Deus está falando. Então tem gente que está dizendo, não existe Deus. Não existe, irmão? Quem viu essa semana aí o céu lindo que foi um monte de gente tirando foto aí? Você viu que céu lindo? Foi ontem, né? Que céu lindo, maravilhoso. Sabe o que é isso? Quando eu vi aquele céu, Deus está falando assim, ó. Diga ao meu povo que eu não estou irado. Diga ao meu povo que eu amo eles. Que mesmo diante de um vírus tão perturbador como esse, que está alarmando as pessoas que não têm Deus, porque o diabo usa a boca das pessoas que não são de Deus para ficar alarmando medo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente na mídia, tem muito governador que é boca do inferno, é um porta-voz do inferno. E nós não temos que ter raiva deles. Sabe o que nós temos que ter? Nós temos que ter a compaixão, misericórdia por eles. Eu quero ler para vocês o Salmo 105. Por que eles tinham que comer o cordeiro assado? Salmo 105, versículo 37. Os tirou para fora do Egito, com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Olha que poderoso esse versículo. Não havia nenhuma pessoa doente no meio de 3 milhões de pessoas. Aí eu quero dizer para você, irmão, você acha que o povo de Deus tinha plano de saúde para cuidar bem da saúde? Os hebreus no Egito não tinha nem saneamento básico, irmão. Era uma coisa muito rústica. Eles viviam como se fosse a escória do povo. Eles eram considerados resto. Eles eram as pessoas mais pobres que existiam naquela nação. Eles eram escravos. Eles não moravam nos melhores lugares. Eles não tinham acesso às melhores comidas. Só que quando eles comeram o cordeiro, no meio de 3 milhões de pessoas, a Bíblia diz que não saiu uma pessoa doente. Não saiu uma pessoa doente. O que me chama a atenção é que eles comeram à noite a carne como escravo. No dia seguinte saíram como rico. Vamos ler de novo, Salmo 105, versículo 37. Os tirou da terra do Egito com ouro e com prata. Sabe por quê? Porque Deus botou tanto terror nos egípcios que Deus mandou assim para cada hebreu: vai bater na porta do vizinho e vai pedir dinheiro para oferecer a Deus lá no Egito. Aí os hebreus batiam assim, ó, na casa dos egípcios: boa noite, ô fulano, Deus está mandando você me dar ouro e prata para eu ofertar para ele. O povo deu tudo para os hebreus. Olha para mim, querido, é um tempo de crise. Tem um monte de pessoas que está me assistindo agora que está apavorado, assustado. O que será? Ai, pastor, e agora? O que vai ser? Nós vamos perder. Deixa eu falar para você, esse é um tempo que Deus vai tirar a riqueza dos ímpios e vai passar para os crentes. Os crentes não vão sofrer dano, porque Deus vai ter a maneira dele. Milagre não se explica.
Milagre se vive e só vai viver milagre quem crê nele. Eu quero profetizar sobre a sua vida que nesse tempo de corona, Deus vai tirar dinheiro de quem não pertence a ele, não crê nele e vai dar para você. Você vai prosperar nesse tempo de escassez. Eu lanço essa palavra, como eu não sei, porque milagre eu não faço, milagre eu profetizo e eu profetizo esse milagre na tua vida no nome de Jesus de Nazaré. Tempo de crise é tempo que Deus transfere riqueza da mão do ímpio para a mão dos que crê. Você crê? Escreve aí, ó. Eu creio e tomo posse no nome de Jesus de Nazaré. Glórias a Deus por isso. Volta lá para Êxodo, capítulo de número 12. Estamos lendo, né, a saída do povo de Deus do Egito. Aí o versículo 9 vai dizer que eles não podiam comer a carne crua, tinha que ser assado. Você entendeu o porquê, né? Aí não podia ser assado, no versículo 9 está dizendo aqui que não podia ser assado, cozido na água. Por quê? Porque ninguém matou Jesus, tá? Ninguém matou Jesus, Jesus deu a vida dele. Se você não sabe, uma pessoa que era crucificada, a morte era tão lenta que tinha casos que é comprovado, a pessoa demorava 1 semana para morrer. Então Jesus morreu em 6 horas. Não foi a crucificação, não foi as dores, não foi os resultados dos ferimentos que matou Jesus. O que matou Jesus ali foi os nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Por isso que não podia ser carne cozida, tá? Porque o cozido dá a entender que alguém matou, tá? Versículo 8 vai dizer que tinha que comer pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Por isso que eu participo da Santa Ceia, porque a Santa Ceia não tem fermento. Enquanto eu for pastor aqui de Jandira, ó, o pão não vai ser um pão normal, vai ser um pão sem fermento, tá bom? Que simboliza uma vida sem pecado, tá? Até porque o pão ele representa o quê? Não é a carne de Cristo? Cristo tinha pecado? Não, não tinha pecado. Então o pão tem que ser sem fermento, tá bom? Eu não creio que eu tenho que dar um pão com fermento para as pessoas. Tá bom? E é isso que eu falo. Então uma pessoa, ela demorava 1 semana para morrer na cruz, e Jesus não morreu na cruz 1 semana, ele morreu em 6 horas. E aí o pão sem fermento, por quê? Porque a minha vida com Cristo não pode ser hipócrita. Se eu tenho algum erro, se eu tenho alguma falha, eu tenho que chegar e levar isso diante de Deus. Eu não posso viver uma vida de hipocrisia, sabe? Não dá para cochear entre dois pensamentos. Ou você é de Deus ou você não é, querido. Ou você crê nele ou você não crê. Tá? Pão sem fermento significa pão sem hipocrisia, uma vida sem hipocrisia. Aí vai dizer ervas amargosas. Eles tinham que comer a carne com ervas amargosas. Por quê? Isso aponta para a renúncia de manjares. Então, por exemplo, eles não poderiam comer a carne com coisas saborosas. Porque a coisa mais importante ali, o gosto mais importante tinha que ser a carne do cordeiro. A coisa mais importante na sua vida tem que ser o cordeiro. O gosto melhor que você tem que sentir. Ou seja, qual a intenção de Deus fazer o povo comer com erva amargosa? Porque o maior prazer estava em comer, em sentir a carne. Deus está mandando uma mensagem para mim e para você. O nosso maior prazer tem que estar em Jesus. Eu não tenho que ter o maior prazer nele. O meu maior prazer não tem que ser o sexo. O meu maior prazer não tem que ser comer, não tem que ser beber, não tem que ser a pessoa, não tem que ser o fulano de tal, estar em tal lugar. O meu maior prazer tem que ser Jesus. Ele tem que ser o meu maior prazer. Por isso que tudo tem que ser amargoso, tudo tem que ser sem sabor. Jesus tem que ser a coisa mais importante. Aí no versículo 11 vai dizer uma coisa aqui que acho fantástico isso. Assim comereis os vossos lombos vestidos. Ou seja, eles tinham que comer, mas tinham que estar vestidos. Eles tinham que estar com roupa. Com a roupa pronta e com um cajado na mão. Já tinha eles tinham que estar preparados, arrumadinho, bonitinho, tomado banho e vestido. Não podia estar pelado. Engraçado, tem um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que come o pão e bebe o cálice, como? Indignamente. O que significa indignamente? O jeito que você está fazendo está errado. Não é você que está fazendo está errado. A palavra indignamente leva a entender assim, por exemplo, um filho vai sair de casa, né? Um filho casa, uma filha casa, tem que sair de casa. Tem ou não tem que sair de casa? Tem que sair de casa. Mas como vai sair de casa? Vai sair de casa escondido? Vai sair de casa fugido? Vai sair de casa porque quer fazer um pé de meia? Não, é certo sair de casa, mas o modo como vai sair de casa vai pesar muito, entendeu? É mais ou menos isso, indignamente, ou seja,
o jeito que você está comendo está errado. Não é quem está comendo que está errado, tá? Aquele que bebe o cálice, come o pão indignamente, ou seja, fala da ação da pessoa, o jeito que a pessoa está ceando, está errada. Não é errado cear. A Bíblia diz: examine o homem e depois coma a si. Examine o homem a si mesmo, depois coma o pão, bebe o cálice. Então o homem tem que se examinar, tá? A Bíblia não fala assim, qualquer que for indigno. Não, a Bíblia diz qualquer que comer indignamente, ou seja, comer do jeito errado. Não é errado comer a ceia. Aliás, todo ser humano que aceitou Jesus deve comer a ceia. O que não pode fazer é de qualquer jeito. A condição do sujeito sempre vai ser a mesma. O sujeito é indigno, por isso que é graça. Pela graça sois salvos. Se você se acha digno para comer do cálice e beber do pão, então isso não é favor, isso é um mérito. Deus tem que pagar para você porque você merece. Tá? Então, por exemplo, não há dignidade em nós. Nós somos indignos, mas Deus nos escolheu amar primeiro, mesmo sendo indigno. Então, a Bíblia diz, 1 Coríntios 11, 27, qualquer que comer indignamente, ou seja, qualquer que participa da ceia sem reconhecer que Jesus é um sacrifício de Deus pelos nossos pecados. Quem participa sem reconhecer isso, a Bíblia diz, será culpado pelo sangue e pelo corpo de Cristo, tá? Ou seja, você é amado, você é precioso, você é especial para Deus, mas você nunca vai ser digno de Deus. Por isso que nunca vai ser digno, nós nunca seremos dignos, tá? Por isso que Ele nos amou pela graça. Então, quando Ele olha para nós, Ele olha Jesus em nós, tá? Voltando para Êxodo 12, versículo 11, vai dizer que eles tinham que comer com um cajado na mão. Ou seja, o cajado é um símbolo de autoridade e também um símbolo do chamado. Ou seja, pôs o cajado na mão, o que a Bíblia diz? Aquele que coloca a mão no arado, né, e olha para trás, não é digno. Ou seja, você tem que ir para frente. Você não pode agora voltar. Você está no momento agora que não dá mais para voltar. Põe a mão no cajado, olha para frente e vai. Cumpra o seu chamado. E aí vai dizer aqui, versículo 11, apressadamente. Ou seja, pronto e preparado para estar livre em Cristo. Irmão, por incrível que pareça, tem um monte de gente dentro da igreja que não está preparado para ser livre em Cristo, porque não quer abrir mão de alguma coisa. Eu me lembro de uma história que os índios, quando eles queriam comer um tipo de macaco, eles colocavam umas cuias dentro pendurado nas árvores, mas eles conseguiram de uma maneira, não sei como, colocar alguma coisa luminosa dentro daquelas cuias, né? Como se fosse um buraco, um coco com buraco. E aí os macacos, aquilo no meio da noite atraía os macacos. E os macacos iam e colocavam a mão ali para pegar aquela coisa brilhosa ali. Mas quando ele colocava a mão, não conseguia tirar a mão. E o macaco ficava preso por aquilo que ele não queria abrir mão. Era só abrir mão e tirar a mão. Mas eles pegavam aquele negócio, não tinham a sabedoria de abrir mão, e eles ficavam presos e os índios matavam os macacos. É assim que o diabo está fazendo com muitos crentes. Eles estão colocando as mãos em alguma coisa, eles estão desfrutando de alguma coisa, não querem abrir mão daquilo, não querem abrir mão de um namoro, não querem abrir mão de um dinheiro, não quer. Tem gente, por exemplo, que está falando, eu não vou para a igreja porque eu tenho que dar 10% da igreja. Jesus não quer o seu dízimo, não, Jesus quer tudo. Jesus quer tudo. Jesus não quer seu dízimo, não. Porque ele nunca quis tirar o dinheiro do seu bolso, ele quer tirar do seu coração. Mas a pessoa avarenta, ela coloca obstáculos para não vir até o Senhor. Tá? Então, tem muita gente que está dentro da igreja, mas não consegue ser livre, não consegue ser liberto, porque não quer abrir mão. Por isso que ele falou, coma vestido, pronto, preparado, para daqui a algumas horas, ir embora, serem livres. Espero que você entenda o que significa Páscoa. Páscoa significa estar preparado para ir para frente e não olhar para trás. Como funcionava a Páscoa em Israel? Bom, no 10º dia desse mês, o sacerdote ele subia uma rampa, a rampa do altar do sacrifício, com um cordeiro para ser sacrificado. Tá? Nessa mesma hora, isso acontecia um pouquinho antes das 9 horas. Nessa mesma hora, Jesus está passando pela famosa Via Dolorosa. Quem já ouviu falar da Via Dolorosa, tá? Aí, os sacerdotes, eles só podiam sacrificar o animal, o primeiro animal, porque eles matavam animais. O sacrifício era 9 da manhã, 3 da tarde. 9 da manhã, 3 da tarde.
tá? Lá em Israel. Na hora marcada, o sacerdote tinha que sacrificar o animal. Ou seja, 9 horas da manhã. Ele amarra o animal no madeiro, numa madeira, tá? Em duas madeiras. Ele amarra as patas desse animal e aí sacrifica o animal 9 horas da manhã. Isso no mês de Abib, na Páscoa, tá? O que o outro sacerdote lá dentro do templo vai fazer? Quando for 9 horas da manhã, ele vai tocar a trombeta. Todo o acampamento vai ouvir. O que o acampamento vai ouvir? O som da trombeta, anunciando que a Páscoa chegou. O cordeiro está preparado, tá? Interessante. Os soldados cravaram Jesus com as mãos e os pés no madeiro e penduraram. Na hora que levantaram Jesus 9 horas da manhã naquela cruz, sem saber de nada, lá no templo, lá em Jerusalém, o sacerdote toca a trombeta anunciando que o Cordeiro de Deus está preparado. Isso é muito interessante. Aí o que acontece? Quando é meio-dia, o que acontece em Israel no dia que Jesus é crucificado? Tudo fica escuro. A morte, né, as trevas cobriu tudo. Isso meio-dia, ficou como se fosse a noite. Por quê? Porque naquela hora Jesus estava recebendo os nossos pecados e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus teve que desamparar ele para aceitar você como filho. Fala glória a Deus. Você pode escrever glória a Deus. E aí o que me chama a atenção é que quando é 3 horas da tarde, o sacerdote vai lá no templo e vai sacrificar o outro animal. Ele vai sacrificar o animal e ele gritava. Quando fosse 3 horas da tarde, o sacerdote tinha que gritar: está consumado a Páscoa! E aí Jesus, quando foi 3 horas, o que ele gritou? Está o quê? Escreve aí o que Jesus gritou. Está consumado. Nessa hora, sem saber de nada, o sacerdote lá no templo vai tocar a trombeta e vai anunciar o quê? A Páscoa do Senhor está consumada, o cordeiro foi imolado, o povo está perdoado. E o que me chama a atenção é que, para finalizar a minha live de hoje, na cruz aconteceu o famoso ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? A cada 50 anos em Israel, todas as pessoas que eram escravas eram libertas, todas as dívidas eram perdoadas, e tudo que era do escravo voltava para as mãos dele, porque o seu senhor tinha tomado, agora tem que voltar tudo para ele. Voltava a mulher, voltava a filho, voltava a terra, voltava bens, voltava animais, voltava tudo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, acontece o que? O ano do jubileu. Todos nós que éramos escravos, estamos livres, todas as nossas dívidas foram pagas, tudo que é nosso foi resgatado de volta para nós, nós estamos livres, não tem nada a ver conosco, isso é graça de Deus. Eu tenho certeza que nessa live Deus está presente para abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Volto a repetir, para aqueles que chegaram logo depois, eu não entendo por que não está aqui os comentários, porque eu estou usando meu 3G, que é muito fraco. Eu estou sem internet aqui na igreja, não tenho internet na igreja, espero que vocês estejam conseguindo assistir essa live. E eu quero agora tomar a Santa Ceia com os membros da igreja que durante a semana não puderam tomar a Santa Ceia. Eu gostaria que você que está com a ceia, você que não tomou a ceia, você segurasse a ceia. Porque no ano do jubileu, tudo que era do povo voltou para eles. Se tiver alguma coisa sua na mão do seu inimigo, Deus vai devolver. Hoje, essa live, eu quero declarar na sua vida, é uma live de restituição. Deus vai trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Você crê nisso? Quero fazer uma oração por você, tá bom? Você que está com pão, segura o pão comigo e vamos tomar a Santa Ceia, você que não tomou a Santa Ceia ainda. Senhor, em nome de Jesus, hoje eu tive muita dificuldade, Pai, de transmitir a Tua Palavra, de compartilhar a Tua Palavra através dessa live. Eu espero que as pessoas consigam entender a Palavra, consigam participar dessa live. Eu não tenho noção, não consigo ter um retorno
de como está chegando minha voz, se o vídeo está bom, se eles estão tendo acesso ou não. Eu não tenho noção, Pai. Mas o Senhor sabe, aonde tiver uma pessoa online, aonde tiver uma pessoa ligada comigo, talvez essa que está me assistindo já tomou ceia, mas tem alguém aí, Pai, que não tomou ceia, e eu quero que ela tome ceia. Quando o povo comeu aquele pão, Pai, o povo saiu daquele Egito, saiu próspero, saiu sem doença, saiu como livre, saiu para não olhar para trás. Pai, em nome de Jesus, que ao comer deste pão, Pai, essa pessoa possa sair dessa live curado, liberto, com prosperidade vindo a seu caminho. Oh, Pai, cheio do Teu Espírito Santo. Se tem alguém aqui nessa live que está doente, que está enfermo, Pai, traz cura agora. Pai, eu quero te pedir, Pai, quando o Senhor olha para mim, o Senhor não olha os meus pecados, o Senhor não olha o que eu faço certo ou faço de errado, o Senhor olha para aquele sangue que me lavou, o sangue de Jesus, e eu tenho ousadia para entrar nesse templo agora, diante do trono da graça, e eu oro por todas essas pessoas, Pai, como se Jesus estivesse orando por elas. Pai, traga graça agora, traga cura, libertação, restituição, Pai. Ah, Pai, tem pessoas que está me assistindo como eu, que estamos agora por causa desse momento de crise, pensando na possibilidade de desfazer de alguns bens por causa da dívida, mas eu quero declarar que isso não vai acontecer, que isso está amarrado em nome de Jesus, porque no tempo de crise não é o justo que perde, no tempo de crise quem perde é o ímpio. O Senhor tira do ímpio para dar para o justo. Então, Pai, quem vai perder no tempo de crise não é o teu povo, é quem não quer saber do Senhor, quem não te conhece, Pai, em nome de Jesus, que haja restituição. Eu digo agora, diabo, demônio, seja quem for, o mal qual for, solte tudo que pertence a essa pessoa, largue tudo que é dela, saia todo tipo de amarração, toda obra do mal, em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito traga de volta tudo que foi levado embora, que o seu Espírito restitua, que o seu poder restitua, Pai, perdoe as dívidas, traga de volta, Pai, traga libertação, traga cura, que quem comer deste pão, Senhor, seja completamente abençoado, do alto, da cabeça até a planta dos pés, seja abençoado, curado, livre, liberto, e que nesse tempo de crise, Senhor, o teu povo prospere como o povo do Egito prosperou. Em nome de Jesus é o que eu determino para a tua glória. E quem concorda pode comer deste pão. Levante o cálice. Pai, eu abençoo esse cálice. Volto a falar para aqueles que não tomaram a Santa Ceia na quarta-feira e estão tomando comigo agora. Senhor, ao beber do sangue, a Bíblia diz que é o sangue que nos purifica. Quando o Senhor foi passar, o Senhor viu o sangue, o Senhor passava por cima, a morte não tocava, o diabo, o anjo da morte não podia tocar, e Deus não permitia. Deus olhava o sangue e estava satisfeito. Quando essa pessoa beber desse sangue, Senhor, ela vai estar declarando que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado dela. Ela vai estar declarando, Senhor, que o sangue de Jesus é que lava, é que purifica ela, Pai. E se Jesus purifica, nenhuma condenação há, então que as bênçãos venham sobre nós e nos alcance, que o teu Espírito nos dê sabedoria, que o teu Espírito nos capacite para ter a inteligência que é necessária para prosperar e glorificar o teu nome, ganhar almas e fazer a tua vontade. Eu abençoo esse cálice em nome de Jesus. Amém. Pode beber do cálice em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, tem uma galera assistindo a gente aqui. Daqui a pouquinho, 9 horas da noite, eu vou estar numa live com o pastor Marlon no Instagram. Eu vou descer lá para baixo agora para tentar ver se o meu Instagram vai funcionar perfeitamente. Eu não sei dizer, volto a repetir, não está passando aqui para mim. Eu estou sem internet na igreja, não apareceu nenhum comentário aqui. Peço perdão para vocês de não poder ler os comentários, só dá para ver que está aparecendo algumas pessoas aqui, tá bom? Eu não consigo ler os comentários, então eu estou estudando a possibilidade de colocar uma internet boa aí. Infelizmente aconteceu isso. Espero que você conseguiu aí ter acesso a toda a minha live, tá? Espero que chegou. Vou ler os nomes das pessoas, mas os comentários não aparecem para mim. A Ana Cristina está aqui, o Neido Gás também, o Romero está presente. A Cláudia Matos está presente conosco, o Edgar, a Ilza, a
Nadine, esposa do pastor Joe, um beijo para vocês aí, em nome de Jesus. Joe e a Nadine, Deus abençoe. Eduardo da Nilza está presente, João também está presente, a Rafaela, o Rafael Ferreira, a Cirlei está presente também, a tia Ana aqui no Movimento Jovem de Jandira, a Daniele Xavier, o Ivo Medeiros está aqui, o Daniel também está assistindo, o Marlon de Oliveira está assistindo, a Elaine Dubinho, a Francisca, o Alessandro Caetano. Gente, perdoe por é muito ruim ficar aqui sem poder dialogar com vocês, sem saber o que vocês estão escrevendo aí, não entendo. Eu tenho uma dificuldade com a internet, vocês não têm noção. A Patrícia do Sneme, lá da Paraíba, a Jacinta está presente, a Jandira também está conosco aqui, a Celina está presente, o Paulo Daniel, o pastor Paulo, gente, que Deus abençoe você, Paulinho, você é uma bênção na minha vida. A Milene, a grávida de Taubaté, o Giliard lá da Bahia assistindo, a Mislene Ferreira também, Cláudia Francisca, a Cida Ferreira, a Cris, o Vinícius dos Estados Unidos está assistindo. Vinícius, um beijo do seu coração, meu filho, Deus abençoe você. O Júnior Souza, a Maria de Fátima, a Thaís de Campo Limpo, de Perequê, né? Thaís Cap. Perequê. Pastor Adriano tá aí, eu não consigo entender se tá bom para você também. Pastor, a Rosângela tá presente, José Augusto está assistindo, o Léo da Dani também, a Bibi tá aqui conosco, a Andréia Freitas, o Lívio, a Fausta Belo, o João Pereira, o Newton, um forte abraço para você, Newton, Deus abençoe você. A Ivone tá conosco, a Márcia Araújo, a Adriana, a Melissa, a Neide, o José, Cláudio Sodé tá conosco aqui, Deus abençoe, Cláudio. A Griciele, a minha irmã lá na Bahia assistindo a gente também, a Taninha tá aqui conosco, a Ana Ferreira, Jane, o Cido, o Wagner, o Pedro, galera, meu cunhado Ricardo, a Tati Porto. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Eu vou dar um recado para você que é membro da igreja de Jandira. Olha, a igreja está aqui ainda, nós estaremos aqui até umas 10 horas, todos os dias dessa semana, a igreja vai estar aberta. Sexta-feira, com a permissão de Deus, vou fazer mais uma live aqui conosco, tá bom? E domingo, você sabe que é 8h18. Tá bom? Se prepare para isso aí, vai ser bênção em nome de Jesus. Se você é membro da nossa igreja, se você quiser vir aqui na igreja, fazer uma oração, devolver o seu dízimo, devolver a sua oferta, a igreja estará aberta, tá? Nós não iremos fechar. Aliás, se você quiser assistir a live aqui, você pode assistir, inclusive no domingo. Se você quiser vir aqui, a gente não pode aglomerar muita gente. Então assiste, pula 2 cadeiras, o outro assiste, tá bom? E aí nós vamos assistindo as lives assim à medida do possível. Senão a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar multa. Deus abençoe vocês aí. Eu vou estar saindo agora, porque eu vou tentar entrar na live agora do Pastor Marlon lá no Facebook, no Instagram. O meu Instagram é @PRJair Batista. @PRJair Batista. Gente, se alguém precisar do meu telefone, anota aí. 94798 4092. 94798 4092, tá bom? Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Não toque na galera que sexta-feira vamos estar de volta e domingo 8 da manhã e às 18 horas. Encerra aqui a live pedindo que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E se alguém precisar dessa mensagem, me chama no WhatsApp que eu tiro uma cópia e mando para você uma cópia dessa mensagem para você estudar com mais calma, tá bom? Se você quiser, você pode acessar depois dessa live que vai estar disponível no Facebook. Deus abençoe a todos, uma boa noite, fique na paz em nome de Jesus. Tchau, tchau.